Muito bem, então vamos dar início ao curso de programação. Antes da gente passar aos conceitos de Shell propriamente dito, a gente vai ver rapidamente dois conceitos importantes para o curso inteiro. O primeiro é de computador. Do ponto de vista de um programador, um computador é essencialmente uma máquina capaz de manipular ou processar dados automaticamente. Nesse sentido, dados aqui são tipicamente números, letras, símbolos de um modo geral, que estão representados de forma digital e disponíveis para o computador. O computador, então, é essencialmente o dispositivo, né, o físico, que manipula esses dados, transformando-os de uma forma de entrada numa forma desejável, desejada de saída, esperada pelo usuário do computador. Nesse contexto, um outro conceito importante é o de programa propriamente dito. O programa é o conjunto das instruções que o computador segue quando está fazendo uma computação, quando está realizando uma tarefa. Então, é o programa que rege o computador durante esse momento. A ideia é que ele determine em que ordem as operações de transformação dos dados são feitas, que dados devem ser manipulados, processados em conjunto, que dados devem ser apresentados na saída, que dados devem ser armazenados. É o programa quem determina a lógica de funcionamento do computador. Ao contrário do computador, o programa é uma entidade abstrata, né, já que ela não existe fisicamente, a não ser como representação interna dentro do computador. Um outro conceito importante é o de interface. O interface é o meio, um termo bem genérico, assim, é o meio pelo qual a gente interage com programas de computador. Uma versão estendida desse conceito também diz que interface é qualquer meio que permita comunicar duas partes do computador de um modo geral. No caso do contexto em que a gente está agora, o que interessa é a interface como meio de comunicação entre humano e computador. Vamos dar uma olhada nessa figura aqui. Então, aqui a gente está representando essa relação, essa comunicação entre usuário e computador. A gente está vendo aqui o computador como uma coisa monolítica, né? Uma única peça fechada, né? Caixa preta, que a gente não vê o que é que tem lá dentro. Na prática, na verdade, a gente não interage com o computador. O que a gente realmente quer fazer é interagir com algum programa que, por sua vez, vai resolver algum problema para a gente. Ele tem um conjunto de instruções que vai dizer ao computador como é que ele deve se comportar para resolver o meu problema. Ele vai ler dados meus de entrada, vai processar esses dados e apresentar na saída. Acontece que, ainda assim, a visão do computador tem que ser um pouco mais detalhada. E o que a gente realmente gostaria de ver é o computador como formado de vários componentes. Uma visão simplista, mas bastante útil do computador, é essa que a gente apresenta aqui. O computador seria formado por, essencialmente, uma unidade central de processamento. O CPU é justamente a sigla para essa unidade, a sigla em inglês para essa expressão, unidade central de processamento. E essa é a parte do computador que realmente faz a manipulação dos dados. Mas uma outra parte do computador também extremamente importante é a de dispositivos de entrada e saída. Esses componentes são, na realidade, os responsáveis por receber os dados do mundo externo e, e apresentar os dados para o mundo externo novamente quando o programa tiver terminado de manipulá-los. Então, toda a comunicação com o mundo externo se dá através dessas várias etapas, né? O usuário, na realidade, interage com dispositivos de entrada e saída. Exemplos de dispositivos são, por exemplo, o monitor, né? A tela do computador é um dispositivo em que o computador desenha para você letras, desenha símbolos, desenha gráficos e apresenta para você uma forma de representação dos dados que ele tem internamente. Mas isso é um programa que está controlando ele para fazer isso num dispositivo de entrada e saída. Um outro dispositivo de entrada muito comum é o teclado. É através dele que o usuário apresenta dados novos para o programa e assim por diante. Outros dispositivos são placas de rede de computadores, com as quais você se comunica com a internet, os teus dispositivos de armazenamento de dados, por exemplo, discos, pendrives e tudo mais. O próprio mouse é uma forma de dispositivo de entrada. Então, toda a comunicação ocorre dessa forma, né? A CPU
se comunica diretamente com o programa. Na realidade, o programa controla a CPU, né? É o conjunto de instruções que tem no programa que diz que manipulações vão ser feitas. E a CPU diretamente é quem, na realidade, manipula o computador internamente, é quem manipula os dispositivos de entrada e saída, né? É uma parte interna aí Você pode ver isso como uma parte a qual o programa diretamente não tem acesso. Ele faz isso através da CPU. Na realidade, o ideal seria falar aí de CPU, mas sistema operacional. E, finalmente, são os dispositivos de entrada e saída que realmente interagem com o usuário, apresentando e coletando dados dele. Tá certo? Muito bem. Como é que isso se manifesta na prática? A primeira forma em que isso acontece são as chamadas aplicações GUI, ou GUI, como alguns preferem dizer. A ideia é que é um conceito de interface, né? Uma aplicação GUI é uma aplicação gráfica. A expressão diz exatamente isso, Graphical User Interface, né? Interface gráfica para o usuário. A ideia é que nela você interaja com o programa através de elementos visuais gráficos, como os botões, ícones, menus, comandos, barras de ferramenta e assim por diante. Certamente todos vocês estão acostumados a lidar com computadores através de aplicações GUI, né? A gente, no mundo de computação, conhece isso como aplicações GUI. Um exemplo de aplicação GUI seria o Word, né? Você tem um conjunto de ícones e barras de rolagem, tem uma tela em que ela se apresenta para você. Outro exemplo aqui é o GIMP, que é um programa de manipulação de imagens, semelhante ao Photoshop, só que ele funciona para Linux, também é um exemplo de aplicação GUI. E não faltam exemplos onde certamente vocês estão cansados de utilizar. Mas essa não é a única forma de interação com o computador que existe. Existem também interfaces do tipo Shell ou aplicações CLI. Uma aplicação CLI é uma aplicação de linha de comando. Essa aplicação tem uma importância enorme para a programação porque, na prática, ela simplifica a forma de interação com o computador, reduzindo as possibilidades de interação para comandos escritos. Em vez de cliques, mouses, comandos através de botões, a gente dá comandos escritos. O ambiente, o programa que, por sua vez, lê os dados da entrada, que ele interage diretamente com o usuário, pegando os comandos escritos numa aplicação CLI, é chamado de Shell. Esse é o nome genérico para Shell. Dificilmente você conhece ou usou ferramentas CLI. Elas são muito mais para programadores do que para usuários finais. Então, você provavelmente não vai ter utilizado. Mas, talvez você conheça já pelo menos uma delas, se você é usuário Windows, você já deve ter ouvido falar do prompt de comando, né? É uma aplicaçãozinha do Windows onde você pode digitar comandos. Eu vou alternar aqui com Alt Tab para um prompt de comando que eu já tenho rodando. Ele está aqui à disposição. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo aqui. Ele me apresenta aqui o que a gente chama de prompt, uma indicação de que ele está pronto para receber um comando. E ele coloca o cursor, onde eu estou botando o mouse aqui. Se eu digitar qualquer coisa, eu estou, na realidade, passando uma instrução para o computador. Quando eu der Enter, o computador tenta interpretar o que está acontecendo e vai executar o comando. O que acontece é que eu digitei um comando que ele não reconheceu. E ele diz, não é reconhecido como comando interno, externo, um programa operável ou um arquivo em lotes. O que ele está dizendo é, não consegui fazer o que eu mandei. Mas há outras coisas que eu posso mandar ele fazer. Por exemplo, o dir me lista os arquivos que eu tenho nesse diretório. Eu posso caminhar na estrutura de pastas e diretórios. Por exemplo, eu vou para Documents and Settings e vou para o meu diretório, que é o CCC. E vou olhar o que tem dentro dele. Posso olhar meus documentos e assim por diante. Se você perceber, isso é, na realidade, uma forma de interface para lidar com o computador como qualquer outra. A diferença é que os comandos são escritos e a gente tem que memorizá-los. É isso.